E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos ao Asus Brasil ROG. E hoje a gente vai falar da Prime X299 Deluxe 2. Essa placa aqui tem muita funcionalidade e eles pensaram assim, cara, esse PCB tá muito pequeno, vamos adicionar mais um 2.5? Bora! Então assim, tem bastante coisa pra gente ver. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like e bora pro vídeo! O chipset dessa placa já diz que a gente tem aqui suporte para a série X da Intel, ou seja, são os processadores, né, os mais top de linha. Se você precisa de uma workstation, é esse o socket, esse é o chipset que você precisa. Então a gente tem algumas opções aqui de até 44 vias PCI Express no processador. E a gente vai falar, quando a gente for falar aqui das funcionalidades, a gente vai estar supondo que você pegou o processador com a maior quantidade possível de vias. Então compre um processador que faça jus a essa placa. Vamos agora para as funcionalidades, né? E para o que ela tem no geral. Então, falando do processador, né, dando só mais uma refinada, a gente tem aqui o socket 2066, para quem ainda não pegou isso no ar. E claro, a gente vai ter um DigiPlus VRM, que entrega então uma energia bem precisa, bem limpa para o nosso processador. Para a gente ter um overclock mais estável, a gente também vai ter 12 fases para o processador no nosso VRM e mais 2 fases para o controle de energia das memórias. Como vocês podem ver aqui, a gente tem até Quad Channel. Claro, depende do processador que você colocar. Se você colocar um processador com uma menor quantidade de vias, ele vai trabalhar só em Dual Channel. Mas supondo que você colocou a maior quantidade possível, a gente vai ter aqui um Quad Channel. Antes da gente ir para as memórias, eu só queria comentar que a gente não tem fases para controle do vídeo integrado, porque a gente não tem o vídeo integrado, tá? Então, só para ficar claro, para você usar esse tipo de placa, você precisa obrigatoriamente ter uma placa de vídeo conectado num dos PCI Express. A gente vai ter aqui 8 slots de DDR4, suporte até 128 GB e frequências de até 4.266 MHz. Lembrando, como a gente tem aqui Quad Channel, é interessante você usar pelo menos 4 memórias para usar então toda a performance disponível nessa placa. A gente vai ter também a terceira geração do T-Topology, que é basicamente uma tecnologia que garante que todos os slots vão ter a mesma performance. E claro, né, a gente já teve um VRM aí que entrega uma energia precisa, agora a gente tem um T-Topology. Isso significa que a gente tem bastante margem para fazer overclock. Claro, né, 4.266 não é assim do nada que a gente consegue, tem toda uma estrutura por trás. Lembrando que suas memórias também precisam ter suporte a essas frequências aí mais extremas, mais entusiastas. Falando agora de placa de vídeo, a gente tem 3 slots PCI Express fisicamente X16. A gente consegue fazer SLI com até 3 placas e também Crossfire X com até 3 placas. E lembrando que esses slots PCI Express X16, eles vão ter também o ASUS Safe Slot, que é basicamente uma armadura metálica que a gente tem ao redor do slot. E se você for ver atrás no PCB da placa, você vai perceber que as soldas também são mais grossas. Isso faz com que a gente possa fazer a instalação sem medo das placas maiores, mais pesadas, as mais potentes, com a melhor performance. Ou seja, 3 slots aí que resistem, né, a essas placas mais fortes aí, mais pesadas, e mais 2 slots que são os slots de expansão, os PCI Express X1. Na parte de armazenamento, a gente vai ter 8 portas SATA 3, que entregam aí aquela banda humilde de 6 GB por segundo, e vamos ter 3 slots M2. Todos eles trabalham em PCI Express X4, porque a gente tem que usar essas linhas, essas vias PCI Express do nosso processador. Então a gente vai ter um aqui e mais um que vai ser engatado desta forma aqui. Então, basicamente, a gente vai ter 2 que tem essa armadura aqui, que ela, na verdade, funciona como um dissipador de calor. Ele está conectado, esses 2 dissipadores estão conectados também com o dissipador do chipset, então é tudo de bom, tudo de jóia. Lembrando que essa parte, como a gente tem aqui a instalação dos M2 junto com a instalação das placas de vídeo, faça aí um investimento também numa boa refrigeração, porque quando, né, sendo a placa de vídeo, sendo o processador, qualquer componente, quando ele chega numa temperatura muito alta, a gente vai ter thermal throttling. Não é só o processador que tem isso, então para você ter sempre, né, vamos dizer assim, usar a performance máxima do seu investimento,
investe também numa refrigeração que mantenha todas as temperaturas aí estáveis para você poder ter aí sua performance sempre em dia. A gente tem algumas coisas aqui na mesa e uma delas é esta anteninha aqui, porque a gente tem suporte a wireless. E como a gente tem dois conectores, a gente vai ter também suporte à tecnologia MIMO, que é a tecnologia que suporta aí mais de um dispositivo conectado sem você ter perda de performance em nenhum deles. A gente vai ter também dois conectores RJ45, um deles sendo um controlador Intel e o outro sendo um controlador Aquantia. O Intel ele vai entregar aí gigabit e o Aquantia 5 gigabits de transferência máxima. Então, se você está precisando de bastante performance em rede cabeada, você tem aqui uma boa opção também. Lembrando que o controlador Intel ele tem a vantagem de não usar o processador enquanto você está utilizando a rede. Ele tem um controlador já que faz o processamento sozinho da rede, então você libera os outros componentes e você consegue então uma rede mais fluida. Se você não vai usar os 5 gigabits, você tem aí um controlador bem eficiente com uma boa performance. Além da gente ter a opção de usar wireless em 2.4 GHz e também em 5 GHz, a gente vai ter suporte ao Bluetooth versão 5. O sistema de áudio aqui vai ter um controlador Realtek S1220A e também um recorte no PCB para que a gente não tenha ruídos aí vindo dos outros componentes e afetando o nosso áudio. A gente tem também o SPDIF, né? A conexão SPDIF, então você tem uma boa opção aí para ter uma boa qualidade, um áudio refinado, também com capacitores japoneses premium, para você ter um áudio bem liso, bem cristalino. A gente também vai ter suporte a RAID 0, 1, 5 e 10 e, claro, suporte ao Intel Optane, aí, já que a gente está falando aqui de um chipset da Intel. Além disso, você pode fazer o RAID via CPU, então você consegue uma banda absurdamente maior. Então, claro, você tem todas as opções para ter performance. Essa placa é focada para isso, basicamente. Agora, falando da parte de refrigeração, a gente vai ter um CPU APT, CPU fan. A gente tem um fan, um conector de fan que é para os M2. Então, quando você for colocar na refrigeração ali, posicionar os seus fãs, se tiver algum que está voltado ali para os M2, é interessante você justamente usar essa conexão, porque o fã ele vai ter o seu desempenho aí de acordo com a temperatura dos M2. Além disso, a gente vai ter mais dois conectores IO Pump e W Pump para as bombas de water cooler. Mas se essa quantidade de fãs não é suficiente, a gente ainda vai ter mais esta plaquinha aqui, que vai entregar mais 6 conexões para fãs, mais 3 conectores para as fitas RGBs e mais 2 conexões para sensores de temperatura. E essa plaquinha aqui, ela tem o mesmo formato que os SSDs M2. Então você pode colocar ela no seu gabinete, numa conexão ali, numa baia, que seria para os SSDs do tipo 2,5 polegada. Agora, quando você quiser conectar outros dispositivos, as portas USB serão bem úteis, né? Muito bem-vindas. A gente vai ter um conector aqui para você colocar USBs 2.0, 2 conectores, um aqui e o outro aqui, para as USBs 3.1 de primeira geração, e temos um conector para USBs 3.1 de segunda geração, localizado aqui logo abaixo do M2, que fica na vertical. Então, assim, quando a gente for usar essas conexões, serão aí para o seu painel frontal. Seu gabinete precisa ter essas USBs. No caso da USB 2.0 e 3.1 de primeira geração, cada um desses conectores suporta 2 portas, né, no painel frontal. E no caso dessa aqui, que é a segunda geração da 3.1, ele só vai suportar uma portinha no seu gabinete. Vamos agora rapidamente passar pelo painel traseiro desta placa. A gente vai ter nessa parte de cima aqui o RJ45, que tem o controlador Intel. O de baixo, que é o 5 gigabits, é o controlador Aquantia. Aí a gente tem uma quantidade massiva de USB, que é 2 2.0, 4 3.1 de primeira geração. Aqui são 2 USBs 3.1 do tipo C. E também essas 2 portas DisplayPort. Elas, na verdade, são Thunderbolt. Então você tem uma quantidade maior de dados que você pode passar por essas portas. Elas não são comuns, elas não são normais, não são convencionais. E claro, né, as 2 conexões aqui para a gente conectar a nossa antena wireless e os nossos conectores de áudio junto com o nosso SPDIF. Se você ficou com alguma dúvida,
Coloca aqui embaixo nos comentários. Se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu, esse é o seu momento. Já ativa as notificações. Deixa o likezinho, porque eu sei que você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui. E até a próxima!